A verdadeira fonte de cura. Parte 11. Cura desde a fonte, cortando a raiz da sua dor. Seção 2. Perguntas e respostas. Então, conforme ainda temos alguns minutos, o Rinpoche não teve tempo para perguntas, então nós podemos agora ter algumas perguntas. Então, a Polly vai coordenar esse esforço. Então, muito obrigada por praticarmos juntos. Estou aberto para perguntas. Are we getting the questions, or? Estamos já recebendo perguntas? In the meantime, as we receive the questions, No meio, conforme recebemos as perguntas, eu quero dizer que a Polly tem feito tanto trabalho, e também tem o Scott em São Francisco, e tem gente aqui em Houston, tem gente ajudando muito para fazer com que tudo isso aconteça. Então, muito obrigada. Vamos ver se podemos receber algumas perguntas. Uma já está chegando, vamos ver. O espaço está relacionado especificamente à liberação do apego. Então a pergunta é, se o espaço, a espaçosidade está especificamente relacionada à liberação do apego e dos apegos? É uma boa pergunta. De uma certa forma, sim. Significando que, no momento em que nós sentimos o apego, e o apego, aquele apego, no momento que a gente sente que podemos deixar isso ir, podemos voltar para aquela sensação de espaço. Então esse espaço sempre está lá. Então é que às vezes você sente, no momento em que você se apega a algo, você bloqueia o espaço, nós perdemos a nossa conexão com o espaço. E às vezes, naquele particular perda, nós permitimos, percebi, nossa, perdi meu espaço. Então você deixa ir e aí se reconecta ao espaço. Então nessa reconexão é que você redescobre aquele espaço, mas aquele espaço sempre estava lá. Então é que o reconhecimento é de que depois de deixar ir o apego, então sim, se você reconhece que estava apegado e deixa ir, aí você confiou que você volta para aquele espaço. Faz sentido? Se o primeiro refúgio é como o filho e o segundo como a mãe, então qual é o terceiro? Então, se o primeiro refúgio é como o filho e o segundo como a mãe, então qual é o terceiro? De certa forma, na verdade, a gente fala que o primeiro é mais como a mãe, e o segundo mais o filho, e o terceiro é o abraço em si mesmo. É como se a gente, o reconhecimento, primeiro de tudo, eles nunca se separaram. Mas conforme, mais uma vez, o reconhecimento, existe uma sensação de mesclar, de abraço. E nesse terceiro é quando estamos naquele abraço, é que uma grande bem-aventurança pode se manifestar. Então o que acontece é que o terceiro é a possibilidade de que, ao ter estado lá, esse reconhecimento do espaço e da confiança naquela união, estando naquela união, você permite que o calor se manifeste. É sobre isso que estamos falando, sobre o corpo da grande bem-aventurança. Temos mais uma. That's a very good question. So, how we practice after
Essa é uma pergunta muito boa. Então, como podemos praticar depois de uma experiência muito traumática? E como podemos sentir o corpo e a mente às vezes tão agitados? Alguns de vocês já sabem que eu trabalho principalmente, o meu trabalho, do dia a dia, eu trabalho com pacientes de câncer e as pessoas que cuidam deles. Quando o diagnóstico chega, essa agitação está lá. Mais uma vez, como podemos dizer, é sempre voltar para o refúgio com as 3 pílulas. Se você tem a capacidade de perceber a agitação no seu corpo e na sua mente, e você tem a capacidade de respirar profundamente. Muitas vezes, quando estamos nessa agitação, a respiração está muito curta e rápida. E se você reconhece isso, às vezes você até para de respirar. Então, primeiro, permita a respiração. Permita-se acalmar um pouco com a respiração, mais para baixo, sentir o corpo. E sim, pode ser que ele esteja agitado, tremendo. Mas permita que a respiração pelo menos perceba. Você reconhece a agitação e tenta reconhecer que mesmo dentro da agitação há quietude. Então tente começar ficando amigo da quietude. E mesmo quando você percebe a agitação, sinta o suporte da quietude. Então a quietude pode ser uma ajuda para, aos poucos, com a respiração, ir voltando, lentamente. Também sinta o suporte da Sangha, que se você tem um grupo na sua cidade em particular, onde você mora, ou seja a Sangha cibernética, que estamos todos aqui nos ajudando, ou ajudando você, se você estiver passando por essa situação, eu já percebi também que quando praticamos, por exemplo, como dizemos, no hospital em que eu trabalho, muitos pacientes, muitas pessoas falam de como é importante a ajuda do grupo, o grupo social ajuda. É de Krishna. Às vezes as emoções estão tão grandes que é difícil deixar ir, porque deixar ir às vezes é como brigar com a emoção, então ela se torna mais forte. Então, o que você sugere nesse caso? Então, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Então, quando você tem essa emoção que você está brigando com ela e é difícil deixar ir, qual que é a outra parte? A pessoa sente que a emoção vai ficando mais forte, porque você está brigando com a emoção. Claro. Então, a gente falou um pouco disso hoje. Quanto mais você se apega à emoção, você está dando para a emoção mais poder, sim. E como você disse, você sente que a emoção está ganhando. É difícil, sim. É o deixar ir. Mas qual o problema do deixar ir? Pelo menos para mim, o que eu sinto é a confiança. Porque o que acontece é, se eu não tenho confiança no deixar ir, eu sinto que se eu deixar ir, a emoção talvez cresça mais. Então, de certa forma, quanto mais familiarizados com a prática ficamos, temos mais confiança e permitimos, primeiro, antes mesmo de deixar ir, vá para a quietude, venha para como essa emoção está te agitando. É como a pergunta anterior, vem para a quietude. Venha para o enraizamento, faça a respiração. E aí é lá que lentamente você permite a conexão ao espaço e lá você consegue deixar ir. Não é que você tenha essa emoção e simplesmente, deixa ir. Não, você tem que, primeiro, ir para a quietude, respirar profundamente, conectar, sentir a emoção, sentir o suporte da quietude, e aí, conforme você lentamente, essa quietude, nessa abertura, é lá que você consegue deixar ir, e você confia na abertura. É por isso que dizemos, este é o refúgio. Nós confiamos quando a gente pega refúgio naquele espaço.
Uma mais. A diferença entre a yoga do Guru e os 3 refúgios. Qual a diferença? A pergunta. A diferença entre a yoga do Guru e os 3 refúgios. Então, para aqueles de vocês que não sabem o que é Guru Yoga, tradicionalmente, na tradição tibetana, usamos essa prática do Yoga do Guru. São diferentes orações, né? Lama Neljor é a união do professor com você mesmo. O professor externo, o professor interno e a mesclar disto. Então não há diferença, na verdade, de forma que o refúgio interior é uma forma de, passo a passo, ir na direção dessa mesma sensação de conexão profunda, que, por exemplo, um dos principais Lama Neljor, Yoga do Guru, ela diz: reconheça sua verdadeira face interna. O Rinpoche diz que pelo refúgio percebemos todas as camadas da verdadeira face. De uma forma, podemos dizer que não há diferença nenhuma. De certa forma, o método é um pouco... Acho que temos a possibilidade, pelo refúgio interior, de ir passo a passo para chegar a esse lugar onde a Yoga do Guru também nos leva. Então, na verdade, elas são a mesma coisa. E, mais uma vez, com o refúgio interior, é uma forma diferente de 3 passos de chegar lá na Yoga do Guru. Então, uma vez que você reconhece a face verdadeira, é assim. Acho que tem mais uma ou já acabou? Tem mais uma, se temos tempo. Temos mais 3 minutos, se o meu relógio estiver certo. De Robin. No que estou realmente me focalizando? Se há uma diferença entre a minha mente que viaja. Então, Robin está perguntando qual a diferença de como posso reconhecer a diferença entre a minha mente que viaja e o estar na minha experiência. Como reconhecer a diferença entre a mente que viaja e estar na experiência? Então, eu acho que às vezes, para mim, é muito útil quando eu volto a me enraizar no corpo. As pessoas podem sentir isso de formas diferentes. Quando você está enraizado e percebe esse movimento, você também percebe que a mente está em algum outro lugar. Então, no momento que você percebe, você simplesmente tenta trazer ela de volta. E quando você traz ela de volta, muitas vezes... é como um jogo de ping-pong. A mente vai, ela volta, vai e volta. Às vezes chamamos isso a mente do macaco. Ela vai de pensamento a pensamento, emoção a emoção. Então, parte é, quanto mais temos a capacidade de trazer ela de volta, reconhecer que nos distraímos e temos a capacidade de trazer de volta, o que estamos fazendo estamos nos enraizando na nossa quietude. Quanto mais nos enraizamos de volta na nossa quietude, estamos familiarizados com a quietude e temos confiança na quietude, isso leva para a abertura. E é nessa abertura que podemos tomar o refúgio, como dizemos. Podemos descansar naquele refúgio e estar naquela experiência. Espero que eu tenha ajudado, Robin, e que faça sentido. Acho que agora estamos terminando. Em 1 hora, temos 1 hora de almoço. Onde quer que você esteja, algumas pessoas já devem estar jantando até. Nós vamos voltar em 1 hora. E para aqueles de vocês, como sempre dizemos, nessa hora aqui desse país, o Rinpoche vai começar no horário de Nova York às 3h15. Depois disso teremos outro intervalo e eu vou voltar às 3h30, de acordo com o horário de Nova York. Então, estou aguardando pelos ensinamentos do Rinpoche. Muito obrigado. A verdadeira fonte de cura. Um curso pela internet gratuito ao longo do ano sobre o resgate da alma. Webcasts ao vivo, todos os meses gratuitos. Fóruns de discussão em múltiplas línguas. Webcasts gravados, gravações em MP3 e materiais para impressão por download neste site.
Para mais informações, aprenda mais sobre Tenzin Wangyal Rinpoche e seus ensinamentos sobre o budismo Bon tibetano neste site e no Facebook.